Edmund Emil Kemper III, ou simplesmente Ed Kemper, dispensa apresentações. Afinal, ele é um dos assassinos em série mais famosos do mundo. Foi a partir dele que o FBI percebeu a necessidade de compreender a mente de um serial killer. Kemper cumpre toda a cartilha de requisitos de um serial killer. E muito do nosso imaginário popular sobre o perfil de um vem dele. Então sim, esse não é um vídeo leve. O Kemper era uma pessoa horrível, então para os que decidirem ficar, estejam avisados e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Ana e para a gente não perder o costume, já deixem um like nesse vídeo, compartilhem com um amigo e deixem um comentário aqui embaixo. E se esse vídeo for monetizado, por favor, nos ajudem assistindo aos anúncios. Eu sei que é um saco, mas é muito importante pra gente. E se você puder e quiser, se torne um membro do canal, porque quanto mais membros, menos a gente chora com cada vídeo que o YouTube corta a nossa monetização. Dados os avisos, bora começar. Nascido em 18 de dezembro de 1948, em Burbank, Califórnia, Ed era o filho mais velho de Edmund Emil Kemper II, um veterano da Segunda Guerra Mundial, e de Clornel Elizabeth Stage. Ele também tinha duas irmãs mais novas. A sua infância foi bastante conturbada e os seus pais se divorciaram quando ele ainda tinha 9 anos. O Kemper pai uma vez comentou que as missões suicidas nos tempos de guerra e os testes da bomba atômica não eram nada comparados a viver com a Clornel, um pai traumatizado da guerra e uma mãe violenta e alcoólatra, que se recusava a mimar o filho com medo dele se tornar gay. Na escola, o Kemper sofria bastante bullying, porque com 15 anos ele já tinha 1,93 de altura. Ele praticamente não tinha amigos e passava a maior parte do seu tempo fazendo experimentos, se é que vocês me entendem, com animais domésticos, como cães e gatos. E esses experimentos acabavam envolvendo a tortura e a consequente morte desses bichinhos. Além disso, Kemper também dissecava esses animais. Teve uma vez que ele até enterrou um gato vivo, depois o desenterrou, só para ver se o bichinho ainda respirava, e depois ele pegou e arrancou a cabeça dele. Mas antes de chegar até os animais, ainda criança, o Ed decapitava as bonecas das suas irmãs. O ambiente familiar era ruim, era péssimo. O Ed e a sua mãe discutiam muito. Mas essa relação com a mãe tem diferentes pontos de vista. Para o Ed, ela era uma megera, mas segundo a Clornel, ela tinha muito medo do filho. Em determinada época, ela passou a forçar ele a dormir no porão, porque ela tinha medo que ele abusasse das irmãs. Então, aí, nesse caso, é que eu não sei o que veio primeiro. Também não. O ovo, a galinha ou o dinossauro. Exatamente. Se ela botou isso na cabeça dele, ou se ele realmente era desse jeito e ela tinha medo. É algo complicado, porque futuramente, quando o Kemper vai falar sobre isso também, digamos que ele não é a fonte mais confiável do mundo, né? Então a gente nunca sabe como exatamente acontecia essa relação dos dois. Segundo relatos de uma das suas irmãs, o Kemper confessou uma vez que tinha se apaixonado por uma das professoras, mas que ele disse que sabia que a única forma de conseguir um beijo dela era a matando. A sua irmã teria ficado tão chocada que contou para a mãe, que depois disso deu uma surra no filho e começou a afastá-lo do convívio familiar. Se esse foi o ponto de partida de todo o caos familiar, nós não sabemos. Mas quem tem irmão sabe. Se o seu irmão chega contando uma fofoca para sua mãe, eu não sei, sabe, se uma mãe deve acreditar de cara, assim. Pode ter sido verdade. Ou ela só pode ter ficado irritada porque ele quebrou uma boneca e aí ela inventou alguma coisa e a mãe deu uma surra nele. Enfim, não dá pra gente saber mesmo. Imagina se toda vez que um primo seu te difama, um irmão seu te difama, você leva uma surra. Aos 14 anos, o Ed fugiu de casa para morar com o pai, porque aparentemente o relacionamento deles era um pouco melhor. O Kemper pai o acolheu, só que rapidamente ele acabou tendo conflitos com o filho da nova esposa do Kemper pai, tornando essa convivência aparentemente impossível, porque o pai pegou o Ed e levou ele para morar com seus pais. Ao que parece, a avó do Ed era mais uma mulher terrível em sua vida. Ele contava que ela era uma pessoa muito agressiva e controladora, mas que seu avô era bom para ele. E aí faz a gente lembrar da dinâmica da mãe
com o pai dele. Só que o avô não o defendia das maldades que a esposa fazia com ele. E aos poucos uma raiva foi crescendo no Ed por conta disso. Parece que ele era rejeitado por todos os lados. E quando seu pai mudou o número de telefone, o Kemper logo concluiu que era uma forma do pai afastar ele. O Kemper pai pode ter feito isso? Pode. Mas ele também pode ter tido um problema com a linha antiga, ter precisado trocar o número por algum outro motivo, que não necessariamente afastar o filho. Mas fato é que nesse momento o Ed se sentiu rejeitado pela única pessoa que ele pensava gostar dele. No dia 26 de agosto de 1964, quando ele tinha 15 anos, o Ed e a sua avó tiveram um desentendimento na cozinha. Para espairecer, ele pegou o rifle que ele tinha ganhado de Natal do avô e resolveu sair para caçar. Só que da janela a avó gritou ele e o proibiu de ir. Então ele pegou tranquilamente e voltou para casa. Ele entra na cozinha e quando a sua avó lhe dá as costas, ele atira na sua cabeça. Com ela no chão, já morta, ele dispara mais 2 vezes nas suas costas e, como se não bastasse, ele decide esfaqueá-la várias e várias vezes. Ele então enrola uma toalha na cabeça da avó e arrasta o corpo dela para um quarto. Cerca de 20 minutos depois, o avô chega em casa. O Kemper faz de sonsa, finge que nada aconteceu. E assim que o seu avô o cumprimenta e lhe dá as costas, ele também atira no avô e arrasta o seu corpo para a garagem da casa. Depois disso, ele limpa calmamente a cena do crime. Quando a adrenalina finalmente diminuiu, o Ed pega e liga para sua mãe. Ele conta tudo o que ele fez e ela diz para ele chamar a polícia imediatamente. Quando as autoridades chegam no local, o Kemper tá lá, sentado nas escadas, na porta da casa, esperando. Em depoimento, ele confessa o crime sem nenhuma resistência e diz que matou a sua avó apenas para vivenciar a sensação de matar alguém. Já o seu avô, ele conta que matou por misericórdia, para poupá-lo da tristeza de saber que sua esposa tinha morrido. Tudo isso foi dito à polícia de uma forma muito fria, muito racional, e ele não demonstrava nenhum tipo de arrependimento. Logo após o incidente, o Kemper foi diagnosticado com esquizofrenia. Diagnóstico esse que foi retirado posteriormente, uma vez que ele não sofria de alucinações e nem de dissociação da realidade. Com isso, após um tempo cumprindo a sua sentença no Hospital Estadual de Atascadero, Kemper foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Durante a sua internação, diferente dos seus tempos da escola, que ele tinha dificuldade para fazer amigos, lá ele demonstrou uma alta habilidade social e chegou a se tornar assistente pessoal do seu psiquiatra. Essa posição lhe deu acesso total aos testes que eram administrados nos pacientes, o que significava que ele sabia exatamente o que dizer cada vez que era examinado. Ao completar 21 anos em 1969, o Ed ganhou liberdade condicional e voltou a morar na casa da sua mãe, que nessa época trabalhava como assistente administrativa na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. 3 anos depois, em 1972, Ed Kemper foi considerado completamente reabilitado e a sua ficha criminal foi eliminada. Ele não era mais considerado um risco para a sociedade, apesar da sua mãe seguir discordando disso. Por alguns anos, o Kemper até tentou ter uma vida normal. Ele fez vários testes na esperança de entrar para a polícia e ele até chegou a passar em todos, mas por conta do seu peso e da sua altura, ele nunca era chamado. A sua obsessão com a polícia era tão grande que o Ed chegou a comprar o mesmo carro que os policiais usavam, um Ford Galaxy 500. Sem conseguir entrar na polícia, o Ed decide ocupar um cargo que estava disponível no departamento de transporte. A essa altura do campeonato, a relação do Kemper com a mãe já estava péssima novamente. Ela muitas vezes o humilhava dizendo que ele jamais iria encontrar uma mulher que o amasse e ainda zombava da sua aparência física. E isso, obviamente, são palavras do Kemper, tá, gente? Eu sempre quero deixar isso bem claro para vocês, que não são palavras extremamente confiáveis, mas esses são os relatos dele. Foi nessa época que o Kemper começou a oferecer caronas para universitárias. Ele conta que a sua intenção inicial era apenas estar
perto das mulheres. Ele chegou a dar carona para mais de 150 meninas nesse período. Ele disse que na maior parte do tempo só queria conhecer essas meninas, conversar com elas, com pessoas da mesma idade que ele. Só que depois de um tempo isso deixou de ser o suficiente. Em 7 de maio de 1972, o Kemper estava dirigindo quando decidiu parar e oferecer carona para duas garotas, prometendo levá-las à Universidade de Stanford. Elas eram Mary Ann Peace e Anira Luchessa. Ambas tinham 18 anos, mas como vocês podem imaginar, elas nunca chegaram ao campus. As portas do carro já tinham sido modificadas pelo Kemper para impedir que elas abrissem por dentro, e isso evitava que as vítimas escapassem. As meninas foram levadas para uma área arborizada isolada e, chegando lá, ele algemou a Mary Ann enquanto mantinha a Anira no porta-malas do carro. Ele estrangulou a Mary Ann e depois fez o mesmo com a Anira. Ele colocou os dois corpos no porta-malas junto com seu arsenal de facas e armas. E aí ele saiu dirigindo em direção à sua casa e foi parado por um policial, porque a sua lanterna traseira estava desligada. Mas apenas uma inspeção externa foi feita e logo o policial o liberou. Ao chegar em casa, o Kemper colocou os corpos em posições sexuais e primeiro eles o fotografou e depois praticou necrofilia. Depois de fazer tudo o que ele tinha vontade, o Kemper desmembrou os corpos, dividiu-os em sacos de lixo e os abandonou em uma montanha. Alguns meses depois, em 14 de setembro de 1972, Kemper abordou a adolescente Aiko Ko, de apenas 15 anos. Ela estava no ponto de ônibus a caminho da sua aula de dança quando ele ofereceu carona. E infelizmente ela teve o mesmo destino da Mary Ann e da Anira. A única diferença é que dessa vez ele agride sexualmente a Aiko enquanto ela ainda está viva. E depois ele a sufoca até a morte. Com o corpo dela no porta-malas, o Kemper decide parar no meio do caminho e ir num bar. Só que esse bar que o Kemper costumava frequentar não era um bar qualquer. Era um lugar muito frequentado por policiais, que ele inclusive tinha amizade e era chamado por eles de Big Ed. O Kemper conta que gostava da adrenalina de estar no mesmo lugar com as pessoas que queriam prendê-lo. Chegando em casa, o corpo da Aiko sofre as mesmas crueldades das vítimas anteriores e também é descartado da mesma forma. Em 7 de janeiro de 1973, o Kemper ataca novamente. Dessa vez, ele se aproxima lentamente e oferece uma carona para Cindy Shaw, uma estudante de 18 anos, e agindo da mesma forma, ele a leva para um lugar arborizado, distante, uma mata fechada. Só que dessa vez, ele muda a forma de matar. Cindy é morta com um tiro de uma pistola calibre 22 e depois é colocada no porta-malas do carro. Quando o Kemper chega em casa, ele percebe que a mãe dele ainda não tinha saído para o trabalho. Ele então esconde o corpo da Cindy dentro de um armário e o deixa ali a noite toda. De manhã, quando ele percebeu que estava sozinho, ele arrasta o corpo para dentro da banheira da mãe e pratica necrofilia com o cadáver lá antes de desmembrá-lo. Dessa vez, os restos mortais foram jogados em um penhasco, com exceção da cabeça. Ele decidiu manter a cabeça da Cindy para se satisfazer sexualmente por mais um tempo. Quando ele se cansou, ele decide enterrar a cabeça da Cindy no jardim da sua casa, com a cabeça bem de frente para o quarto da sua mãe. A explicação que ele deu para isso posteriormente é que a Clarnell gostava de ser vista, gostava de ser admirada, e com a cabeça da Cindy com os olhos virados para a janela do quarto, ele achava que seria poético, que se encaixaria bem. Como nós podemos perceber até aqui, o que permanece igual no modus operandi do Kemper é a carona e a necrofilia. A forma como ele matava, como ele desovava os corpos, tudo isso variava de acordo com o humor dele. Quando ele matava alguém com a pistola, o que ele fazia de diferente era remover o projétil da cabeça da vítima para dificultar a identificação e, consequentemente, a investigação policial. Em fevereiro de 1973, a polícia já estava traçando o perfil desse homem que oferecia carona para meninas jovens, porque, convenhamos, a última coisa que o Kemper era discreto. Foi noticiado na mídia que as meninas só deveriam entrar nos carros que tivessem um adesivo da universidade. Mas, para o azar de todos, a mãe do Kemper trabalhava em uma universidade. Foi muito fácil para ele conseguir um adesivo e colar no carro. Mas, de toda forma, depois desse alerta da polícia, com adesivo ou não, as meninas começaram a ficar mais receosas de entrar no carro de estranhos. Ainda bem.
Porém, antes de fazer das suas últimas vítimas, o Kemper ainda deu carona para Alice Ellen Liu, de 20 anos, e Rosalind Thorpe, de 23. O que ele fez com elas, a essa altura do campeonato, eu acho que vocês já sacaram, já entenderam. Na noite do dia 20 de abril de 1973, a mãe do Kemper chega em casa tarde da noite, extremamente bêbada depois de uma festa. O Ed acordou irritadíssimo e brigou com a mãe por causa do barulho que ela estava fazendo. Até que chega um momento que ele decide parar de brigar. Ele só fica lá parado, observando a mãe por alguns minutos. Ela chega a zombar dele e pergunta se ele ia ficar ali parado, encarando ela a noite toda. Ele calmamente responde que não, vira as costas e vai para o quarto. Mas cerca de meia hora depois, o Kemper retorna armado, com uma faca e um martelo. Ele bate na mãe com muita violência. E com a faca, ele corta a sua garganta e arranca a sua cabeça. O Kemper também praticou necrofilia com a cabeça decapitada da mãe. Quando ele se cansou, ele prendeu a cabeça da mãe em uma parede e ficou jogando dardos por cerca de 1 hora. Por fim, ele amassou os ossos do crânio da mãe com os pés, arrancou a língua e a laringe e colocou no triturador, que acabou emperrando, e de acordo com Kemper, nem mesmo o triturador conseguiu digerir as cordas vocais da mãe, já que ela passou a vida toda gritando e reclamando. O corpo foi escondido em um armário da casa e ele saiu para beber no seu bar de costume. No caminho de volta, ele ligou para a melhor amiga da mãe, a Sally Hollett, que tinha 59 anos. Ele a convidou para jantar e para depois assistir um filme. Ao que tudo indica, ela entendeu que a sua amiga estaria lá. E infelizmente ela foi nesse jantar. Ao chegar lá, ela não teve nem muito tempo para raciocinar. Assim que a Sally chegou, o Kemper a estrangulou e também guardou seu corpo em um outro armário. A Sally era parte de um plano do Kemper que, caso a polícia desse falta dela, ele diria que ela tinha saído de férias com a melhor amiga. Diferente de quando matou seus avós, dessa vez ele decide fugir. Ele entra no carro e dirige em direção a Pueblo, no Colorado. Nesse momento, ele achava que a polícia já tinha descoberto os corpos e que já estavam todos à procura dele. Ele levou no carro um arsenal de armas enormes porque ele tinha certeza que entraria numa guerra contra os policiais. Mas a polícia não tinha nem ideia de quem era o Ed Kemper, o assassino. Eles conheciam o Big Ed, o amigão do bar maneirão. Eles nem tinham conseguido chegar até ele ainda. E sinceramente eu não sei se sozinhos eles conseguiriam. E isso frustrou bastante o Kemper, porque ele percebeu que ele não receberia a atenção merecida. Ele decide então ligar para a polícia e confessar os seus crimes. Os últimos corpos foram encontrados na casa da sua mãe e ele ficou lá, parado, esperando pela polícia como da outra vez. O Kemper disse que resolveu se render porque depois que ele tinha matado a mãe, era como se toda a raiva que existisse dentro dele teria ido embora e que ele não sentia mais o desejo de cometer nenhum crime. Inicialmente foi até difícil para muitos policiais acreditarem que o Big Ed era um assassino, mas quando ele começou a descrever todos os assassinatos de maneira detalhada e calma, os policiais foram ficando cada vez mais perplexos. Alguns inclusive passaram mal. No seu julgamento em 1973, ele foi considerado são e culpado por todos os assassinatos. O Kemper pediu para receber pena de morte pelos seus crimes. No entanto, a pena de morte tinha sido suspensa no estado da Califórnia 1 ano antes, em 1972. Em vez disso, ele recebeu 8 sentenças de prisão perpétua. O Kemper até tentou tirar a própria vida 2 vezes na prisão, mas foi impedido pelos guardas. Desde então, o Kemper está encarcerado no Centro Médico da Califórnia, no condado de Solano. E enquanto eu vos falo, ele está vivo, bem e com 73 anos de idade. Embora ele já seja capaz de se candidatar à liberdade condicional, o Kemper sempre se recusou e diz que é muito feliz na prisão. Depois de preso, o Ed Kemper se tornou uma importante fonte de informação para a FBI. Em várias entrevistas, ele explicou aos policiais John Douglas e Mark O'Shaker o que ele considerava estar por trás das suas ações. As suas declarações foram essenciais para o desenvolvimento de um método que é usado até os dias de hoje pelas autoridades para identificar um serial killer. E vocês podem ver muito bem isso na série Mindhunter da Netflix. Mas eu nem sei porque eu tô falando isso, porque eu tenho certeza que vocês já assistiram. Estamos sempre aqui
para reivindicar, para torcer pela volta de Mindhunter. Netflix, por favor. Nos últimos anos, o Kemper conseguiu conquistar a reputação de prisioneiro modelo e agora está encarregado de agendar consultas de outros presos com psiquiatras. Além disso, ele passou mais de 5.000 horas narrando audiolivros de histórias como Duna e Guerra nas Estrelas. Aí, amor, bora aprender o inglês. Ele já passou mais de 5.000 horas narrando audiolivros de Duna, Guerra nas Estrelas. Você não tem pesadelo? Sonhar com aquela cara dele? Aquela voz dele que quando ele fala, o cu ele já entra, entendeu? E não passa nada e a gente não dorme. Eu acho que ele seria um ótimo narrador de histórias de terror. Além disso, ainda restam dúvidas se o Kemper realmente está reabilitado. Mesmo com todas as entrevistas que ele concedeu ao longo dos anos, tem algo na sua personalidade e na calmaria da sua voz que nos faz congelar de medo. E a relação dele com a mãe, eu não sei nem se Freud e Lacan estivessem vivos, trabalhando juntos nesse caso, eu não sei se daria para explicar, porque ao mesmo tempo que ele odiava, tinha repulsa dela, ele seguia vivendo com ela. Ele já era um homem adulto, ele tinha um emprego, ele podia ter a sua própria casa, mas ele decidiu continuar vivendo com a mãe. Então, que tipo de relação era essa? Psicólogos, psicanalistas, por favor, deixem os seus comentários aqui nesse vídeo para a gente poder discutir mais sobre isso. Eu vou adorar ler. Tchau!